quero falar nesse dia sobre adoração. Nós estamos falando sobre o Evangelho em ação. E o Evangelho em ação, ele engloba muitas outras coisas. E uma delas é adoração. Nós servimos a um Deus que Ele tem anseio, Ele tem desejo de ser adorado. E a gente não pode confundir a adoração com minutos ou horas que passamos em momentos assim na presença do Senhor. A adoração também é isso. A adoração foi o que nós acabamos de realizar aqui através dos nossos louvores. Mas a adoração é mais do que isso. A adoração é um estilo de vida. Se você observar na Bíblia, Deus, Ele se importa com quem está o adorando. Por isso que a Bíblia fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Pode acontecer de, num ambiente como esse, espiritual, cheio da presença do Senhor, Deus procurar alguém e não achar. Ou a gente passar um momento, 1h30, 2 horas, e a gente não prestar um culto ao Senhor. Porque adoração engloba um monte de coisas. O que a gente vai pensar aqui nesta manhã, vou ser rápido, já falei para os irmãos, o meu intuito é liberar os irmãos hoje um pouco mais cedo. E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos é João, capítulo 4, versículo de número 23. Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Vamos acompanhar aqui no Data Show. Eu vou ler a primeira vez, depois a igreja. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Volta agora a igreja, 1, 2, 3 e... Coloca para mim agora, Lorena, o texto que eu quero ler com vocês, Salmo de número 115, versículo 17 e versículo de número 18. Salmo de número 115, versículos 17 e 18 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Volta o verso 17. Eu vou ler o 17 e a gente vai fazer um coro bem bonito com o 18. Amém? Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. 18 a igreja. Amém? O texto que nós lemos do Evangelho de João, ele nos explica que Deus é Espírito. E a gente precisa conectar o nosso Espírito ao Pai, porque Deus é Espírito. Embora Deus seja uma pessoa em seu caráter, Ele é Espírito. Ninguém viu a Deus. Alguém já viu a Deus aí? Moisés viu, descosta um pouquinho aquilo que Deus permitiu. Então, num ambiente como esse, de culto, vamos falar um pouquinho de culto. A gente não pode entrar aqui e achar que, se Deus quiser, Ele vem aqui e me encontra. Nós precisamos entrar neste lugar e entenda o que eu vou falar, com uma preocupação. Mas essa é uma preocupação, não é uma preocupação ruim. É uma preocupação de prestar sempre o melhor culto ao Senhor. A melhor adoração, você pegar tudo que você tem e oferecer ao Senhor.
Porque se a gente não fizer isso, a gente incorre no risco de Deus não receber o nosso culto. A gente vem para um lugar como esse, passa um tempo e Deus diz não ao nosso culto. O Senhor prova isso na Bíblia. Gênesis capítulo de número 4, versículo de 1 a 7. Eu vou resumir aqui a história, conta a história de Caim e Abel. E o texto vai dizer que os dois ofereceram uma oferta ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus recebe o de Abel e rejeita o de Caim. E no versículo de número 7, do Gênesis 4, verso 7, coloca para mim, Lorena. Deus explica por que ele rejeita a oferta de Caim. Quando ele diz assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está falando a Caim, olha Caim, se você proceder bem, esse procedimento ele vai mais do que um ritual, mais do que saber fazer. Quando Deus olha para Caim e fala de procedimento, o que Deus está falando para Caim é: olha Caim, eu te vi na sua casa, no seu trabalho, no seu voltar, todos os momentos da sua vida eu estou te observando. E Deus está falando: olha Caim, eu me preocupo com procedimentos. Ou seja, logo entendemos que adoração é mais do que 2 horas de cânticos ao Senhor, ou de sermos edificados pela ministração da palavra. Adoração é um estilo de vida, irmãos. Adoração é dia a dia. Existem pessoas que não falam nada, mas a sua vida, ela é uma vida de adoração. Entenda uma coisa: adoração também não tem a ver com perfeição, senão a gente vai entender: poxa, pastor, se Deus olha o meu procedimento, eu estou lascado. Sabe que eu falo português, claro, né? Eu falo assim, eu estou lascado, eu não vou conseguir, porque eu sou pecador, eu sou falho. Quando Deus fala de adoração e de procedimento, Ele está falando de sinceridade. Ele está falando de nós sermos abertos ao Pai. Não adianta a gente chegar num ambiente de adoração e dizer ao Pai: olha Pai, o Senhor sabe, eu estou aqui, eu te louvo, eu te engrandeço, mas o coração está longe de Deus. Davi nos dá um ensinamento tremendo no Salmo de número 51. Eu já falei isso aqui diversas vezes, sobre a questão da contrição, do coração, do arrependimento. O problema não é falhar, embora seja muito bom que não falhemos. O problema está em não se arrepender. O problema está em não ser sincero ao Senhor, não reconhecer ao Senhor a nossa miséria e dizer: Senhor, é isso aqui mesmo, eu sou, de vez em quando dou uns vacilos, tal, mas eu me esforço todos os dias, mas eu desejo te adorar. Porque o mesmo salmista Davi, no Salmo de número 51, ele tem a preocupação em dizer ao Pai em todo momento: não retires de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença. Embora nós saibamos que no tempo da graça, o Espírito não se retira mais, o Espírito ele não vai mais embora, porque o Espírito habitou aqueles que aceitaram a Ele de verdade. Ele habitou, mas não é porque Ele habita que Ele tem toda a liberdade. Nós temos que dar a Ele. Nós estamos aprendendo isso daqui todos os dias. E a gente cantou no início desse culto: tem liberdade aqui. E às vezes a gente fala aqui e a gente olha muito para o templo físico: tem liberdade aqui, Senhor, se move. E poucas das vezes, eu mesmo já cometi muitas das vezes, não é esse erro, porque Deus Ele age tanto em nós como através de nós. Ele age no ambiente também. Mas se tem um lugar onde Deus, através do seu Espírito, Ele quer ter liberdade, é dentro da gente. É na transformação do nosso caráter. É nosso estilo de vida de adoração. Porque a Bíblia fala que onde estiver o seu tesouro, aí está o teu. E Deus sabe se Ele é prioridade ou não na nossa vida. Ele sabe. E deixa eu revelar uma coisa aos irmãos, talvez vocês já saibam,
E eu vou relembrar, Deus não aceita nada menos do que tudo. Deus não é primeiro lugar na nossa vida. O que é isso, pastor? Você está falando isso? Deus é o único lugar. Todas as outras coisas a gente tem que fazer. A gente trabalha, a gente arruma a nossa casa, a gente vai para as nossas atividades. Mas Deus quer que a gente entenda que a gente consegue viver sem tudo isso. Mas sem Deus não dá para viver. O evangelista João já diz isso em João capítulo 15, quando ele diz: sem mim nada podeis fazer. E adorar o Pai é ter esse entendimento que é Big Brother 24 horas, a gente está sendo observado. Embora ele saiba que não somos perfeitos, devemos nos esforçar para vivermos uma vida de perfeição, porque diz a sua palavra: sede perfeito como o seu Pai é perfeito. Sede santo em toda vossa maneira de viver, porque o seu Pai, Ele é santo. Então é um esforço diário. Adoração é mais do que 4 louvores no dia de domingo e a gente ir para casa e dizer assim: eu bati o meu cartão e está tudo certo. É mais do que isso. O que Deus quer nos levar é uma dimensão muito mais profunda, irmãos. Ele quer nos levar a um estilo de adoração onde Ele possa verdadeiramente se comunicar com a gente fácil. Tem muita gente que entende jejum e oração de uma forma errada. Pastor, me explica jejum e oração no século 21 e como jejum e oração funciona na Bíblia. Jejum e oração no século 21. A pessoa quer uma porta aberta ou quer passar num concurso. Aí geralmente essa pessoa procura o pastor: pastor, vamos fazer uma campanha de oração para que o Senhor possa abrir a porta. Eu já estou jejuando, eu já estou orando e Deus vai dar a vitória. Irmãos, isso não é jejum, isso é barganha. Em lugar nenhum na Bíblia você vai ver Deus mandando jejuar para Deus te dar alguma coisa. Vocês podem abrir a Bíblia, eu já li um pouquinho diversas vezes. Mas Jesus disse uma vez aos seus discípulos, quando perguntaram a Jesus: Jesus, os discípulos de João, eles jejuam, por que nós não? Aí Jesus explica para eles assim: enquanto eu estiver convosco, não há necessidade de jejuar. Mas vai chegar um tempo que o Filho do Homem vai ser tomado, aí jejuareis. Me explica, pastor. Quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente adora, a gente está deixando o nosso espírito sensível às coisas espirituais. Jejum, oração, adoração é saudade do Cristo. Então quando a gente jejua, quando a gente ora e quando a gente tem um estilo de oração, a gente está dizendo ao Pai: volta porque eu estou com saudade de Ti. É por isso que quando a pessoa está numa campanha de oração, já viu? Ela começa a ver coisas e tudo ela consegue discernir. Ela não fica chateada tão facilmente. Ela até sofre, ela chora, mas ela sabe, Deus está trabalhando. Eu sinto que Deus está trabalhando. E porque muitas pessoas estão desconectadas de uma vida de adoração perfeita, porque eu preciso deixar o meu espírito sensível para me conectar ao Espírito de Deus, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Está conseguindo entender? O meu espírito precisa entender o que Deus está falando, o que Deus requer de nós, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O carnal não consegue entender o que é espiritual. Ele acha: para que tanta oração? Para que tanto louvor? Para que uma hora de ministração da palavra? Paulo ele fala: vocês sois carnais ainda. E o carnal não consegue entender as coisas espirituais. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores. E se Jesus fala de verdadeiros, se tem verdadeiro, tem? Se tem verdadeiros, tem?
tem falsos. E quem é o falso, pastor? Não sei. Aí é com Deus, porque Ele prescruta os corações. Aí é com Ele. Mas existe um estilo de adoração. Existe uma forma. Porque nós podemos viver muito e adorar pouco. Tem gente que vive muitos anos de vida, mas não teve uma vida de adoração. Mas existem pessoas que vivem pouco e adoram muito. Quantos testemunhos eu vejo no YouTube, pessoas, adolescentes morrendo, que se entregaram totalmente ao Senhor, tiveram um estilo de vida de adoração. Passei aqui um tempo atrás a vida da Andressa, que tinha as células dela, os pequenos grupos, e ela morreu aos 12 anos de idade, e muitas pessoas falaram assim, tão nova. O sentimento que veio ao meu coração não foi de tão nova. O sentimento que veio ao meu coração falou, que privilégio, que embora 12 anos de vida, viveu para a glória do Pai. Irmãos, às vezes a gente está, Senhor, me dá mais um dia, Senhor, me dá mais anos. Para quê, irmãos? Nós precisamos viver para a glória do Pai. Tem muita gente preocupada só com os anos de vida, muita gente preocupada só com o pão, muita gente preocupada só com o dinheiro, mas a Bíblia fala por intermédio de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem muita gente que está trabalhando, está farto, mas está morto, está doente, está triste, está raquítico, porque Deus quer adoração de verdade, e os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Ele está à procura. O livro do Apocalipse fala que Jesus anda no meio dos 7 cartiçais. Cartiçais é aquilo ali, ó. É um no meio, 3 na ponta. E aqueles cartiçais, ele representa cada igreja ali, ó, que João escreveu a carta. Tem gente que acha que não, mas Jesus está falando da igreja física, a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia. Tem até um texto que diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir, eu cearei com ele, farei morar. Tem muita gente que usa esse versículo para levar a mensagem ao pecador. Jesus está à porta e bate. Mas o texto não está falando do pecador. O texto está falando da igreja física. Vou desenhar para você entender. É como se Jesus estivesse ali na porta. Tá vendo ali? A porta está fechada. Você pode olhar para trás. Ó, a porta está fechada. E Jesus está batendo assim, ó. Deixa eu entrar. Irmãos, se Jesus está falando que está fora da igreja, batendo, deixa eu entrar, é porque Ele está fora da igreja. E a gente tem que ter essa preocupação de Jesus estar fora das nossas reuniões, de Jesus estar fora da nossa vida, de Jesus estar fora do nosso trabalho, de Jesus estar fora da nossa família. Por quê, pastor? Jesus está em tudo, tá? A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o estilo de vida do adorador. Deus está preocupado como é que a gente está andando. E a gente pode também achar que estamos adorando, mas estamos adorando de uma forma errada. Entenda, adorar o Senhor não é cumprir um papel. Mesmo o salmista Davi, ele nos ensina. Caiu com Betseba, vivia num tempo da lei. No tempo da lei era tempo de sacrifício. Ele poderia fazer um sacrifício pelo seu pecado. E ele mesmo explica no Salmo de número 51, ele diz, Senhor, eu poderia fazer um sacrifício. Eu não estaria errado. O Senhor ia receber ou não. Mas se tem algo que o Senhor não despreza, é um coração quebrantado e contrito. Você conhece a história. A gente precisa ter esse entendimento, que a gente não vem à igreja, e agora eu estou falando do templo, porque a gente precisa de uma oração forte, porque a nossa vida está muito ruim, ou porque eu tenho que ir lá porque eu sou obreiro, eu tenho que bater o meu cartão, eu tenho que ir lá porque eu sou pastor, se eu não fosse pastor. Não, a gente precisa ter o entendimento que adoração e adorador é tudo que somos, é o nosso estilo.
Se tirasse o inferno, uma vez me perguntaram isso, acho que foi um dos meus filhos: pai, se o senhor soubesse que não existe inferno, você não precisa ir para a igreja para ser salvo. Ó, pensa comigo. Se eu soubesse que não precisava nada disso, o senhor ainda continuaria servindo a Deus? Eu falei: é claro. Primeiro que Deus não criou o homem para ser salvo. Ele criou um homem para se relacionar com Ele. Salvação foi consequência da queda. Irmãos, viver uma vida sem Jesus, viver uma vida sem o estilo de adoração, não é vida. Não existe vida fora da vida. Você conseguiu entender? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O resto é tudo morte, é tudo lixo, é tudo sofrimento. Então a gente vai a Jesus, não é para Ele melhorar a nossa vida ou melhorar o nosso sofrimento. A gente vai a Jesus porque Ele é vida. Vida de verdade é nele. Não existe vida fora dele. Até mesmo porque Jesus não melhora a vida de ninguém. Jesus transforma, irmãos. Melhorar é o homem. Toma um dinheiro que fica melhor. Vai morar aqui que vai ficar melhor. Jesus transforma, irmão. Jesus pega o pecador lá no monturo, lá triste, acabado, transforma a vida dele. Dá um banho de sangue e diz: adora o meu nome, porque eu transformei a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos, irmãos, não se contente, não se conforme com uma vida morna, não se conforme com uma vida fria espiritualmente. Pastor, mas eu não sei como fazer. Irmãos, vai para o teu quarto e grite: Senhor, eu não sei, me ensina. Senhor, me encontra. Pai, eu nunca ouvi a tua voz. Senhor, eu não entendo a tua palavra. Não se conforme, irmãos, em apenas vir à igreja. Não se conforme. Deus tem mais. A Bíblia fala que Ele é fonte inesgotável, e aqueles que bebem dessa água, a Bíblia fala que do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que está fluindo de você? Enquanto não estiver fluindo rios de águas vivas, não se conforme, não se contente, irmãos. Se desespere, grita. Às vezes a gente se desespera por causa que um filho está doente. Às vezes a gente se desespera porque a porta fechou. Se desespera: Senhor, nada mais, nada menos do que a tua presença, nada menos do que a sua vida na minha vida. Senhor, me encontra. Não se contente em vir apenas à igreja. Aqui é um dos melhores lugares para se estar, irmãos. Não estou falando vai embora, não. Eu estou falando que aqui é um dos melhores lugares para se estar, mas com entendimento. Por isso que a Bíblia fala que o culto é racional. Eu estou aqui por quê? Por que eu vim aqui? Eu vim, pastor, porque eu quero que Deus abra aquela porta. Irmãos, Deus quer te abençoar, Deus quer abrir a porta, mas a motivação está errada. Pastor, eu vou lá porque está tão difícil, eu preciso ir lá. Meu casamento não está legal, eu preciso ir lá. Deus quer transformar o seu casamento, mas que não seja este o motivo de você estar aqui. Pastor, eu vou lá porque eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que mexer no som, eu tenho que gravar live. Irmãos, pensa tudo isso. Vamos supor que não tivesse nada, nenhum aparato, nenhum louvor, nem computador, nem nada, nem luz, nem microfone, só a gente e a palavra. Dá para fazer um culto ou não dá? Então culto é mais do que os aparatos. Pastor, dá para vir cultuando de casa até aqui? Dá ou não dá? Então culto é mais do que o lugar. Pastor, eu consigo começar um culto hoje e terminar o meu culto, entregar o meu culto daqui a um mês, todos os dias, de forma ininterrupta. Dá ou não dá? Então culto é mais do que tempo. Culto é você. Culto sou eu. Aleluia. Tem uma frase do Tony Gray que eu gosto muito, que diz: se você sair da igreja com a sua fé mais forte, com a sua esperança mais acesa, o seu amor mais profundo em Deus, a sua compaixão mais ampla pelo próximo, o seu coração mais puro e a sua vontade mais firme na vontade de Deus, então realmente você prestou um culto ao Senhor.
conseguindo entender? A gente tem que entrar aqui. Igual, irmão, desculpa o termo, um cachorro olhando para uma frangueira de padaria, tu já viu? Que ele está olhando, ele está vendo aquele frango rodando, e ele está pensando, se essa frangueira abrir, se essa frangueira, eu pulo. Assim tem que ser a gente não pode estar, não, eu vou lá, eu toco, não, tudo é a mesma coisa. Não, irmãos, não se permita viver assim. Viver assim é uma vida de religiosidade, é uma vida morna, e a Bíblia fala que os mornos, ele vomita. A gente tem que ficar assim, Senhor, me acha aqui. Me acha aqui, eu não te conheço não, eu nem sei o que é ouvir a tua voz, mas fala comigo, Pai, fala comigo, Deus, eis-me aqui, Pai, eu vim prestar um culto, eu quero sentir a tua presença. Às vezes um ambiente fica pesado, já sentiu isso no culto? Aí sabe o que eu faço? Eu começo a orar, Senhor, quebra, Senhor, toda a atmosfera, Senhor, que está pesada, que os teus filhos possam sentir a presença de Deus. A gente tem que ser assim. O ministério de louvor está aqui, ministrando, e você está ali, Senhor, usa eles, Pai, usa eles, que o louvor não me agrade, mas agrade a ti, porque o louvor é para a tua glória. O pastor está pregando e você está orando, Senhor, usa ele, Pai, usa ele para mim, usa ele para o irmão, fala comigo, fala conosco, queridos. Isso é culto. Porque está todo mundo prestando culto, inclusive eu. Então está todo mundo no mesmo barco, e a gente precisa da presença do Senhor. Aleluia. Porque imagina você, pensa comigo, se você fosse convidado para almoçar na casa de alguém, e essa pessoa falasse para você, senta aí, e quando você sentasse, ela fingisse que você nem estivesse ali. Na hora da comida, você serve por educação, mas serve ao seu convidado o pior prato que você pode fazer, uma comida fria, e você entrega a esse convidado, ou você que é o convidado, talheres sujos. Você acha que essa pessoa voltaria à sua casa? Você voltaria a casa se você... Jesus está aqui, a mesa está posta. Tudo que Jesus oferece é profundo e bom. E tem muita gente preocupada com o que Jesus nos oferece, e poucas pessoas preocupadas com aquilo que oferecemos ao Senhor. Será que os meus talheres que eu ofereço ao Senhor estão sujos? Será que eu estou tratando o meu convidado de honra, com privilégio que lhe é devido? Será que a gente está preocupado? Não com a preocupação que Marta tinha, porque Marta, quando Jesus está na casa dela, fica preocupada, não tem que fazer isso, tal, que tem esses camaradas que querem impressionar Jesus, também não precisa disso, querer impressionar Jesus. Mas será que quando Jesus está no ambiente, Jesus está à casa, a gente faz igual Maria, que a gente deixa as preocupações de lado, não que elas não existam, elas existem, mas a gente se assenta aos pés de Jesus, porque entendeu que Ele é o convidado especial. Irmãos, eu não sei se você tem o entendimento que Jesus está aqui neste lugar. Pensa comigo, olha só. A gente é muito sensitivo, né? Místico, o brasileiro é assim mesmo. Se Jesus se materializasse aqui ao meu lado agora no púlpito, vocês vissem um homem de branco, todo mundo visse, qual seria a sua reação? Vou tentar olhando assim para o perfil de cada um. Provavelmente a irmã Dedé ia descer dali correndo para vir dar um abraço nele. A irmã Georgina ia ficar, aleluia, aleluia, aleluia. A Rita ia começar a dar os samurais dela que ela dá aqui. Alguns iam cair de joelhos no chão chorando. É ou não é verdade? A gente não precisa ser igual a Tomé, ver para crer, porque Jesus está aqui. Está vendo? É só a gente fazer, lógica, o entendimento de Jesus está aqui, cara. Cara, Jesus está vendo eu tocar, Jesus está vendo eu cantar,
Jesus está passeando no meio da igreja, como ele passeia no meio dos 7 castiçais. Jesus, ele está tanto fora quanto dentro. Ele está olhando, ele está vendo, a minha filha está adorando, mas ela está sofrendo, mas ela está adorando o meu nome, isso é lindo. Adoração é um estilo de vida, irmãos. Adoração é um estilo de vida. Deixa de chamar de fanático, deixem de chamar de maluco. Irmão, eu não estou nem aí. Esses que me chamam de fanático, de maluco, de doido, de acelerado, tudo isso me chama, irmãos. Eu não estou nem aí, porque quem morreu por mim foi Jesus. E eu sei para quem eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo. Adoração é um estilo de vida. Nós convidamos a Jesus para estar aqui nesta manhã. Mas precisamos ter um entendimento que Deus não recebe qualquer adoração. Isaías capítulo 1, versículo 10 em diante. Coloca para mim, Lorena, por gentileza. Só alguns textos para a gente... Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. É também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Verso 17 para a gente terminar. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Pastor, eu não entendi nada que o senhor leu, eu vou explicar para você. Eu sei que é difícil mesmo. Antigamente, no Antigo Testamento, vou ser bem simples, tinha um estilo de culto que o próprio Deus instituiu. Olha só que doideira. Olha só, Levíticos vai explicar tudo isso. O modo de adorar é assim, o modo de sacrificar é assim, tem que matar animal, tal. Só que o próprio Deus, por intermédio do profeta Isaías, está dizendo: eu estou farto disso, eu estou cheio disso. Mas ele não está cheio daquilo que ele instituiu, ele está cheio mesmo, farto. Quando ele diz farto é uma coisa ruim, né? Farto de você ter comido ou farto. Pelo modo que eles estavam fazendo. Ele está falando: ó, vocês estão oferecendo porque eu pedi, mas as mãos estão sujas de sangue, os vossos corações não estão puros, vocês não estão amparando mais o órfão, a viúva, o necessitado. Você está conseguindo entender a questão do culto, irmãos? A gente está aqui, mas estar aqui também, embora seja muito bom, muito tremendo, é um perigo tremendo também nós estarmos aqui de qualquer maneira. Porque nós estamos aqui porque é um domingo de manhã, eu não tinha outro lugar. Não, estar aqui é ter um entendimento: Jesus morreu lá, eu preciso morrer aqui. É bíblico, Romanos capítulo 2, o sacrifício agora não é morto, o sacrifício é vivo, que é o vosso culto racional. Mas o culto não pode ser de qualquer maneira, ele tem que ser santo, perfeito e agradável. Então a gente está aqui para prestar um culto, o melhor culto das nossas vidas. Ah, pastor, o melhor culto da vida é quando eu vier a Cassiane aqui. Ah, o melhor culto é aquele que a igreja vai estar cheia. Irmãos, ó, já quebrei isso há muito tempo, irmãos. Eu já fui em reuniões com 3, com 2, cheios da glória de Deus. E eu já fui em igrejas lotadas, onde Deus parecia que não estava nem ali.
Que Deus olha aqui dentro. Ele está farto, irmãos. Ele está farto de muita gente procurá-lo por barganha. Entenda uma coisa. Antes da gente pedir, Deus já sabe. Deus já sabe que o seu filho precisa de libertação. Deus já sabe que o seu marido precisa ser encontrado por Jesus. Deus já sabe que você precisa de uma porta de emprego. Deus já sabe que você precisa pagar a conta amanhã. Deus já sabe. E a Bíblia fala, não é por muito pedir que vocês serão atendidos. Então, se Ele já sabe, e é desejo dEle me atender, o que me resta? Adorar o nome dEle. Adora, irmãos. A gente não tem noção o poder que tem a adoração ao nosso Deus. Josafá, está vindo um povo aí, Josafá. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Está vindo um povo aí, eles são mais fortes, eles são mais terríveis, eles têm tudo para ganhar de você, Josafá. É verdade, lascou. E agora? Olha o meu exército. Josafá, o que você faz? Coloca esse povo para jejuar, coloca esse povo para orar, e coloca esse povo para adorar o meu nome, Josafá. Não precisa fazer mais nada. Não, Josafá, porque essa peleja não é sua, a peleja é minha, e nesta peleja não tereis que pelejar. Aleluia, o Senhor tem convidado a Igreja Batista Peniel para orar, jejuar e adorar o nome dEle. Só isso, é só isso, Pai. Só isso é muita coisa, irmão. Tarabaixo. Terminar. O texto que nós lemos de João capítulo 4 conta a história da mulher samaritana. Jesus vai lá no poço, pede água. A mulher fica assustada porque naquela época homem não podia falar com mulher naquele horário. Os judeus não falavam com os samaritanos porque eles eram inimigos. E aquela mulher olha para Jesus e fala assim: rapaz, não tem como. Aí Jesus vira para ela: se tu soubesse quem te pede água, você não só lhe daria água, como lhe pediria água e nunca mais teria sede. Aí aquela mulher viu que Jesus era uma pessoa diferente, disse: vejo que tu és profeta. Então eu tenho dúvidas no meu coração. Os nossos pais samaritanos dizem que nós temos que adorar no Monte Gerizim. O teu povo, o povo judeu, diz que tem que adorar no templo em Jerusalém. Qual dos dois está certo? Jesus ali estava mostrando e provou para aquela mulher e disse para aquela mulher que agora o espaço físico já não é o mais importante. Ele vai falar assim: olha só, vai chegar um tempo, depois que o véu for rasgado, que nem Gerizim e nem Jerusalém os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem uma frase, deixa eu ver se eu acho aqui, eu escrevi aqui, se eu não me engano é do Martin Lloyd Jones, que ele fala que a gente pode se reunir na rua, a gente chegar ali na rua, irmãos, na Ambiré, e a gente dar as mãos, mesmo não podendo, vamos supor que pudesse, e a gente começasse a falar: Senhor, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deus ia. Por quê? Porque Deus hoje não habita em templos feitos por mãos. Entenda isso. Deus não habita no templo. Deus se manifesta no templo. Uma coisa é a presença de Deus habitada, Ele habita em nós. Outra coisa é a presença de Deus manifesta. Já expliquei isso aqui, mas é bom falar sempre para os irmãos não confundir. Não é porque Deus não habita aqui
que aqui é qualquer lugar. Não, aqui é um lugar consagrado ao Senhor. E Martin Lloyd Jones, se eu não me engano, eu estou tentando achar que não, ele diz que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés é santo. Pastor, mas lá em casa é santo. É, porque lá habita um santo. Então se você colocar o pé lá e falar, Senhor, vem. Se você chegar hoje em casa e fizer um ato profético, de repente você nunca fez isso, abrir a sua porta e falar, Jesus, entra. Jesus, entra. Porque o mundo espiritual precisa que palavras sejam pronunciadas para que possa se manifestar aquilo que Ele quer. É bíblico, pastor? É. Aquilo que a gente liga na terra, se você está falando, entra, Ele entra. E outra coisa, espíritos no mundo espiritual, eles precisam de corpo. É por isso que tu vai ver demônio habitando, possuindo gente, possuem animais. Espírito não possui objetos. Vou pegar aquele objeto ali e vou jogar aqui embaixo. Não, queridos, ele precisa de corpo, de matéria. Ele habita pessoas, animais, aquilo que tem vida. Ser inanimado, ele não habita. Esse é o mundo espiritual. Da mesma forma, o Espírito de Deus. Ele é Espírito. Então, para Ele manifestar o seu reino, o seu querer, o que Ele faz? Ele habita em pessoas. E pessoas, se permitirem, Ele estabelece o seu reino. Isso é mais profundo ainda, irmãos. Não estava nem na mensagem, mas deixa eu te explicar. Você lembra quando Deus criou o homem, falou, olha, sujeitai a terra, cuidai da terra, de tudo. O homem pecou. Sim ou não? Foi afastar de Deus. Só que Deus deu uma autoridade ao homem, de quê? De dominar, de sujeitar. E Deus não é filho do homem, nem muito menos homem para que minta ou se arrependa. Então se o homem vai dominar, deixa ele dominar, não vou tirar esse direito dele porque eu dei para ele. Só que Deus, que nos salvou antes da fundação do mundo, falou, o homem não vai dominar para sempre. Eu preciso fazer que Deus se torne homem. Por isso que Jesus vem como homem, porque Ele não poderia quebrar aquilo que Ele mesmo falou. Então o Espírito de Deus habita Jesus. Lembra de Jesus lá no templo? O Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregoar boas novas. Então o Espírito habita o homem nasce, cumpre o seu propósito, segundo Adão, morre, e quando ele morre, ressuscita, ele diz, todo poder foi me dado nos céus e na terra. Sim ou não? Ele trouxe para ele de novo o direito de reinar. Mas Jesus foi. E agora, quem vai dominar? Quem vai reinar? Porque precisa de corpo. Mas o mesmo plano que foi estabelecido lá no Jardim do Éden continua. Ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas entenda, eu vim estabelecer o meu reino. E como eu quero que homens dominem e que o meu reino seja estabelecido e eu preciso de corpo, eu vou enviar o meu Espírito para entrar em gente, entrar em pessoas, para que seja estabelecido o meu reino. Você é um representante do reino. Está conseguindo entender? Então onde você põe a planta do pé, você tem que reinar. Você está na sua casa, a casa é santa, a sua família é de Jesus, a sua casa é de Jesus. Só aqueles que são habitados pelo Espírito. Levanta a sua mão e adore. Adore, adore, adore. Oh Deus. É por isso que Ele habita, irmãos. Ele quer. Pastor, então como a gente tem que orar? Jesus já nos ensinou. Venha o teu, e o reino vai ser estabelecido por quem? Agora eu levantei uma geração de reis e sacerdotes. Irmãos, é por isso que quando a Leandra chega para mim e fala assim, ô rei, eu me sinto rei mesmo. Então, irmãos, você é um adorador.
Você é um representante do reino. Não seja soberbo, mas seja convicto. Jesus sabia muito bem quem ele era, sem ser soberbo. Então não fica com esse negócio aí, eu sou nem sei o que, não, o pastor é mais do que eu, a irmã que ora é mais do que... Não, cara, tu é rei, rainha, sacerdote de Deus. Não estou massageando teu ego, não. É Bíblia, irmãos. É Bíblia. Não estou aqui te autoajudando, não. É a Bíblia, eu tenho que pregar a Bíblia. Amém, queridos? Queria continuar aqui, mas a gente tem que votar, exercer a nossa cidadania. Quantos creem que Deus falou aqui nesta manhã? Adoração é um estilo de vida. Repitam após mim: adoração é um estilo de vida. Repitam: Jesus não veio instituir uma religião. Jesus veio nos ensinar um novo estilo de vida, o estilo do seu reino. Eu sou rei e sacerdote. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.